tem um objetivo de indicar um valor, né, em uma parte da memória do computador, que é por meio de uma variável que fica alocada. Essa variável, ela considera-se que ela precisa de um endereço para armazenar em um espaço da memória, né? E ela contém dados de um determinado tipo. Então, você ou é inteiro, é texto, real, tá? E por isso que fala que é um tipo único de declaração. E a variável, ela faz um apontamento na memória RAM, né? Que é a memória volátil, para otimizar o programa. Então, o ponteiro, ele é muito utilizado em sistemas operacionais. E ele é utilizado em programação dinâmica, uma programação mais avançada e mais inteligente, certo? E aí, ele consegue fazer um acesso na variável direta, né? O modo, uma referência, ó, diretamente, o modo que você consegue. Aí aqui eu coloquei um exemplo para mostrar para vocês. Só ajustar. Ó, nesse exemplo, a gente tem aqui um comando include, né, que é o comando do C++, né, que você inclui todas as bibliotecas, que você chama os comandos que você quer utilizar de entrada e saída, que é cout, cin, cout mostra na tela, cin lê o que foi digitado. E aí a função principal, a função main, né, o main, e aqui é o código, a declaração de uma variável do tipo inteiro, a variável A vai receber o número 1, a variável B vai receber o número 20. E a variável V é um do tipo vetor, com duas posições, vai receber os números 5 e 257, e é do tipo inteiro. E aqui eu tenho uma variável do tipo inteiro, que ela é um ponteiro, e ela está referenciada à variável B. Como eu sei que é um ponteiro? Porque sempre o ponteiro vem representando um asterisco antes. E o ponteiro, ele existe vários tipos. Ele existe o ponteiro inicial, o que a gente chama de primário, e ele tem seus estágios, né? De segundo, terceiro, que daí é quando eu uso 2 asteriscos, 3 asteriscos, e em alguns casos é utilizado, né? E a referência é representada pelo e-comercial, onde eu estou apontando para uma determinada variável. Então, tenho uma variável ponteiro e ela vai apontar para a variável que eu indicar aqui na frente do e-comercial, que no caso é a variável B. E aí aqui eu estou fazendo mostrando, né, um cout na tela, uma referência à variável A e aqui a variável A, uma referência à variável B e a variável B, certo? E aqui, ó, é o código do ponteiro. Esse código demonstra graficamente do lado de cá, onde tudo que está sendo feito aqui está sendo mostrado aqui. Então, claro que quando a gente está programando, essa visualização não acontece, mas eu coloquei essa figura para vocês observarem o que acontece quando vocês estão fazendo isso. Então, você só declarou as variáveis. Quando o comando começa a ser executado, acontece a execução a partir dessa linha aqui do cout, que é o A, que é o que está acontecendo aqui na primeira linha. Então, aqui esse pedaço é as variáveis. Se vocês observarem, é o endereço de memória que a variável vai ficar alocada, né? O endereço que a gente não visualiza, mas se a gente mostrar na tela, vai aparecer para a gente. Então, seria interessante vocês reproduzirem esse código para vocês verem o que acontece. E aqui é o conteúdo da variável, que é os valores que estão aparecendo aqui. Então, ó, A aqui é o endereço de memória do número 1, né? Ou seja, essa variável está alocada nesse endereço de memória, né? Essa variável tem esse endereço de memória para receber esse valor. Essa variável tem esse endereço de memória para receber este valor, certo? Isso aqui é como se fosse a memória do computador, isso aqui são os endereços. E aí, essa aqui é a variável ponteiro, ó, que quando eu referencio, estou dizendo que eu estou referenciando A ou a B, por exemplo, aqui, B, essa daqui, ó. Né? Quando eu faço isso, o vetor, ó, como ele tem duas posições, ele vai guardar dois valores diferentes, 0 e 1. Né? Então, duas posições, dois valores, dois endereços de memória. Aqui, como essa aqui, ela está referenciando ao B nessa linha, então, o que está aparecendo aqui? Esse endereço
é o mesmo que está aqui, ó. Ó, esse endereço que aparece aqui é o mesmo que está aqui. Por isso que está de outra cor, tá vendo? E só que esse ponteiro, ele tem seu endereço próprio. Então, esse endereço está direcionando para esse, que vai mostrar esse valor, certo? E aí, se eu quiser fazer alguma outra, as referências vão acontecer dessa forma. Então, vocês podem reproduzir esse código. Bom, como funcionam os ponteiros? Como eu demonstrei ali, isso que está escrito aqui é o que eu acabei de falar para vocês, né? É um exemplo de uma variável numérica do tipo inteiro, e aqui com o valor 8. Então, aqui é um exemplo, é outro exemplo além daquele que está ali em desenho, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável numérica do tipo inteiro e ela é com valor 8, certo? O valor da variável é 8. Aqui o valor da variável é 1,20. Ó, 1,20, 257 e 5. Aqui é 8. Automaticamente, quando a gente cria essa variável, ela é alocada na memória RAM, certo? Automaticamente dá o endereço da variável, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Quando você cria-se um endereço e o valor vai para esse endereço, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, só que aqui não tem desenho. E então, ó, por exemplo, a gente tem 1 GB de memória RAM e pode haver milhares de endereços de variáveis, certo? Então, essa variável, ela tem um endereço de 1248, ok? Que é um valor da memória RAM, né? Convertido 1 GB, esses aqui, esse valor aqui. Bom, aí, quando você cria o ponteiro, o que você faz? Você aponta ele para a variável que você quer manipular as informações. Então, você pega o valor de direcionamento e vai para o referenciamento, que é quando ele aponta. Então, por isso que é ponteiro. Então, a variável é o asterisco, antes do asterisco, aqui seria um ponteiro e aqui seria a variável que vai ser para onde eu quero apontar minha informação, certo? Então, você usa um ponteiro, você declara uma variável antes do asterisco e quando você quer referenciar, você usa o e-comercial, certo? Então, é isso que está descrito aqui, aquele exemplo. Por que você vai usar ponteiro? Porque ele facilita o acesso a grande porção de dados, né? Principalmente, por isso que eu disse dos sistemas operacionais, eles facilitam a manipulação de dados, ele permite a alocação dinâmica de memória, ele otimiza, ou seja, faz ficar mais rápido, né, a manipulação dos dados, né, o retorno. E um exemplo utilizado nos sistemas operacionais, que a gente sempre faz, mas a gente não se dá conta que a gente está usando ponteiro, claro, um usuário normal, normal que eu diga assim, um usuário que não entende de computação, ele usa o Ctrl+C, se a gente falar, olha, cara, você está usando ponteiro, para ele tanto faz, porque ele não sabe o que é o conceito de ponteiro, mas a partir de agora, que você sabe o que é o conceito de ponteiro, o que o ponteiro faz, você tem um exemplo muito claro do uso do ponteiro, que é usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Quando você usa o Ctrl+C, você copiou para uma área de transferência. Normalmente o computador faz isso. Só que se você desliga o computador, liga de novo e tenta colar aquela informação, isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse registro ele ficou apontado em uma memória RAM, alocado o endereço de memória RAM, ou seja, uma memória volátil, que é apagada quando você desliga o computador, certo? Desliga o computador, e aí você reinicia e você tenta colar, não vai dar certo. Certo? E aí ele faz isso, esse Ctrl+V é quando ele aponta. Então pensa assim, quando você faz o Ctrl+C, quando você fizer esse Ctrl+C, você vai imaginar, tem uma variável que tem um asterisco antes dela, onde eu fizer o Ctrl+C, ele vai guardar isso na memória. A partir disso, ele vai, quando eu fizer o Ctrl+V, ele vai ter uma variável que vai ter um e-comercial antes e vai receber o que eu quero colocar, que é o valor. Então, se você pensar, o Ctrl+C, ele pega o valor que você quer e cola em outro lugar. Ou seja, se você copia da internet, quem é a sua variável? É um navegador, por exemplo. E aí, quem é o seu receptor, que é a variável que vai receber o valor? É o Word, por exemplo. Então, o seu valor é o dado que você copiou. E aí, quando você faz o Ctrl+C, Ctrl+V, você está fazendo esse processo de pega e aponta, certo? Que é o processo que faz aqui, ó. Ó, pega o valor do direcionamento e pega o endereço do ponteiro que aponta, certo? Então, você copia e cola, ok? Bom, então,
Considerando por que usar os ponteiros, a gente tem aqui algumas coisas que é bom considerar, né? Em situações do uso do nome de uma variável, não é permitido ou difícil ou indesejável. Então, a gente pode manipular elementos de uma matriz, receber argumentos de função, que necessita modificar o argumento original. Lembra, o argumento da função é quando você tem parâmetros de uma função e você vai mudar os valores dela. Ou você precisa redirecionar. Passar string numa função para outra, faltou um Tzinho aqui. Desculpa, depois eu vou arrumar. Vou arrumar lá na minha página. Tem um link para vocês ir para esse slide. É outra, escrito aqui. É que eu arrumei ontem à noite. Usá-las no lugar das matrizes, criar estrutura de dados complexa, como listas encadeadas, árvores binárias, né? Que contém referências de outros. Então, listas encadeadas, filas, é outro conceito que a gente vai estudar. Árvore binária, não, a gente não vai estudar nessa matéria. Alocar e desalocar a memória do sistema e passar uma função no endereço da outra, certo? Essas são vantagens de por que usar ponteiros. Aqui eu coloquei uma aplicação, certo? Um exemplo, ó. Supor que precisa de uma função que troque os valores de duas variáveis inteiras, cujo nome é i e j. Então, isso aqui, gente, eu aconselho vocês depois, ó, o exemplo está aqui, vocês fazerem isso. Fazerem do jeito errado, fazerem do jeito certo. E ver qual que é a diferença de você fazer uma variável usando ponteiro, ó, usando ponteiro, e não usando ponteiro. E ver o resultado, certo? E aí você vai aplicar o conceito da função trocar, que é essa função que está aqui. Então, fazer esse exemplo aí para vocês testarem.